falar dos feitos de Cristo, enviou 2 discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Jesus respondendo-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouves e verdes. Versículo 5: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. Podeis se assentar, por favor. Graças a Deus. Aqui foi o momento que João o Batista, ele está preso. Ele estando preso em um cárcere, em uma cadeia, porque o ministério de João Batista foi de confronto. Deus entregou um ministério a João Batista, um ministério de confronto, de embate. E todas as vezes que Deus reserva um ministério, a qual você vai para a linha de frente combater, quer seja corrupção, quer seja imundícias em cima do altar, pessoas que não vivem de acordo aos parâmetros bíblicos. Imagina agora Deus tomando a vida de João Batista e levando ele até Herodes. Herodes era rei. Imagina um rei recebendo a presença de um profeta, o profeta indo até ele, pensando Herodes que ele iria profetizar a bênção, e Deus usa a boca do profeta João Batista, no capítulo de número 3, versículo 19 de São Lucas, para dizer: não é lícito tu tomar para si a mulher do seu irmão Felipe. Imagina como ficou o rei perante aos seus convidados, porque a mensagem foi uma mensagem de exortação, a mensagem foi uma mensagem que Deus repreendeu perante o público a atitude do rei Herodes. Então o ministério de João Batista era um ministério de embate, era um ministério de confronto. Observa que em São Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que um certo João, o Batista, aparece no deserto da Judeia, pregando a palavra e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Observa que essa mensagem não é uma mensagem convidativa, não é uma mensagem que atrai holofortes, aplausos. É uma mensagem de arrependimento, uma mensagem onde Deus usa o profeta para poder trazer ao povo o arrependimento. E João Batista, ele é muito incisivo. Ele vai dizer que o machado está posto sobre a raiz das árvores. Se os irmãos observar na Bíblia Sagrada, árvore representa homens. João Batista estava dizendo que estava chegando o tempo que Deus ia cortar toda árvore que não produzisse fruto. E que tipo de fruto era esse? Era fruto de arrependimento. Que tipo de fruto era esse? Era fruto de arrependimento. E ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Era essa a mensagem de João Batista. Mas agora, o momento que João, ele está preso, porque, como eu disse, João foi diante de um rei por nome de Herodes, e disse que Herodes estava em pecado, e disse: Herodes, não é lícito tu viver na vida de prostituição, e ainda mais com a mulher do teu irmão. O rei Herodes foi desmascarado. Eu fico imaginando agora Herodes olhando para João e dizendo: cuidado, João, do que você está falando. Cuidado, João, eu sou rei, então nas minhas mãos a sua vida está. Então João Batista, entendendo que na verdade a vida pertence ao Senhor. Tudo bem que Herodes iria mandar prender
dizer a João Batista, mas ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza, e ele não podia negar o seu ministério. Ele tinha que fazer o que Deus havia lhe mandado fazer. Ele tinha uma missão nas suas mãos. Então ele vai diante daquele rei, e mesmo sabendo que poderia morrer, ele abriu a boca dele e profetizou. Quem nunca? Sabemos nós que quando Deus entrega uma chamada sobre nossas vidas, você tem a obrigação e o dever de cumprir. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando na cidade de São Francisco do Conde. Eu não vou esquecer mais nunca, porque foi um momento que eu fiquei ali, irmão, só Deus sabe, com meu coração apreensivo, quando Deus me deu uma mensagem e disse assim: existe 12 cadeiras, e o Senhor mostrou para mim aquelas 12 cadeiras de prata, e no meio ela se fechava e ficava somente uma cadeira de ouro, e aquela cadeira de ouro se quebrava, e no final daquela visão o Senhor falou comigo: eu vou matar, eu vou matar. E ali eu profetizei no meio daquela igreja, irmãos, e foi uma profecia que nem eu mesmo sabia do que de fato iria acontecer. Mas resultado, naquele mesmo ano, no mês seguinte, aconteceu que Deus havia de matar, recolher a vida da prefeita daquela cidade, por nome de Hilza. O Senhor levou ela, tomou ela, porque viu que ela fazia sobre aquele povo era mal, um sistema opressor, um sistema, irmão, de perseguição. Então ela mexeu com quem não deveria mexer, ela tocou com quem não deveria tocar, e Deus mata, mata sim. Eu conheço um Deus do amor, um Deus que abraça, que acolhe, um Deus que coloca no colo, um Deus que levanta lá do lixo, lá do monturo necessitado, e coloca na mesa, no meio de príncipe e no meio de princesa. Mas deixa eu te dar uma informação aqui da parte do Senhor: não toca nos escolhidos de Deus, oh Espírito Santo, não toca em quem Deus chamou e disse: tu é menina dos meus olhos, rolabada canta, cabada sérgia. Não toca, não toca. Por quê? Porque o Senhor conhece cada fio de cabelo que está na sua cabeça. Então ele diz: não toca nos meus ungidos, eu mato, eu faço viver. Nas mãos de Deus está o domínio e o poder. Então eu fico imaginando João Batista, sabendo que Herodes poderia mandar matar, mas o que ele fez? Ele não temeu, ele acreditou na chamada que Deus havia entregado na vida dele. E esse mesmo João Batista, se os irmãos observar a profecia de Isaías, capítulo de número 40, a profecia é bem clara, que apareceria no deserto um profeta, uma voz que clamaria o arrependimento daquele povo. Essa profecia se cumpre em Mateus capítulo 3, mas não é bem isso que eu quero falar. É do momento que João Batista estava preso. João Batista estava dentro de uma prisão, e ele começou a refletir, ele começou a pensar: será que é isso mesmo? Será que está valendo a pena tudo que eu fiz, tudo que eu falei, tudo que eu profetizei? Por quê? Porque ele está preso. Ele está preso porque ele pregou a verdade. João não está preso porque ele fez algo errado diante da sociedade. João não está preso porque transgrediu as leis, não. Ele está preso porque ele tinha sede de justiça. Ele está preso porque ele profetizou e disse: não pode, não é lícito, é pecado. Ele abriu a boca de profeta e denunciou. Porque o papel do profeta é esse, é denunciar. Deus sempre usou profetas para denunciar. Observa que quando Deus leva o profeta Natã diante do rei Davi, o profeta Natã chegou de mansinho, trazendo uma conversa com sabedoria para Davi, e dizendo: olha Davi, havia 2 homens. Um desses homens era tão pobre, só tinha uma ovelhinha, e com essa ovelhinha ele cegava. Mas havia outro homem que era rico, abastado, tinha muitas ovelhas, e não tinha necessidade de tomar aquela pobre ovelhinha daquele homem. Davi se encheu de ira e disse: Natã, quem é esse Natã? Quem é esse
esse homem para me mandar agora executar, matar ele, castigar ele. E aquele homem que foi tomado, restituído em dobro, o profeta Natan vai abrir a boca e vai dizer: é você, Davi, você é este homem, porque tu tomou a mulher de Urias. Deus agora manda eu vir aqui profetizar sobre a tua casa: a espada não se apartará dela. Davi poderia fazer como Herodes fez, mandar matar o profeta, mas Davi era o homem segundo ao coração de Deus. E Herodes não, Herodes ia ser comido de bicho, porque não deu glória para Deus, ele atraiu a glória para si. E se tem uma coisa que Deus não divide, é a glória dele. Irmãos, tá para nascer, nem João Batista, que o próprio Jesus disse que nascido de uma mulher não tinha outro maior. Oh meu Deus, João Batista, quando olhou para Jesus se aproximando às margens do rio Jordão, João disse: eis aí o Cordeiro, é desse que eu estou falando, é esse que eu disse que viria após mim, que eu não era nem digno de desaltar as correias das suas alpacas. É esse que vocês devem seguir, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Mesmo eu sendo João Batista, profeta de Deus, mas eu não tenho poder de perdoar pecado, mas ele tem. Eu vos batizo com água, mas esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo, meu Deus. A minha baracia, oh, Badaquebal e a serve, aleluia. Oh meu Deus do céu, que coisa linda, quando Deus escolhe alguém para poder usar na face dessa terra. Não importa qual é o chamado, não importa a forma que Deus vai te usar, mas uma coisa eu te digo com convicção e com certeza: faça, execute o que Deus mandou você fazer, independente de qualquer situação. João Batista está lá preso, ele está agora com uma dúvida no seu coração. Nessa noite, se tiver qualquer tipo de dúvida no seu coração, tire ela imediatamente, porque Deus não opera na dúvida. Você tem que ter certeza e convicção daquilo que você quer, é mirar para o alvo. Mirou uma vez para o alvo, não aborta não, senta o dedo no gatilho e atira, porque quem te garante é Deus. Aleluia, quem te chamou foi Deus, quem te chamou é fiel para te garantir a vitória. E ele estava preso com desânimo no seu coração. Ele vai chamar os seus discípulos e vai dizer assim: vai lá até Jesus, porque eu só estou ouvindo falar, eu estou ouvindo falar que ele está curando, eu estou ouvindo falar que ele está libertando, mas será que é ele mesmo? Será que é ele? Deus não trabalha com será, Deus ele é. Vou repetir para você entender: Deus não trabalha com será. Ai meu Deus, será que vai ser? Não, você vai dizer: vai ser sim, no nome de Jesus. O labada canta, camadara sérgia. Tu vai determinar: ai eu não sei, eu estou aqui precisando. Ah, será que Deus vai me dar? Será? Não, Deus vai te dar. Determina isso, determina, irmãos, determina. Eu falei aqui na quarta-feira, o não nós já temos. Na sexta-feira, o não nós já temos, irmãos. Há quanto tempo, toda a sua vida, você ouviu não? Não vai conseguir, não vai chegar lá, não tem capacidade, não, só não. Então o não nós já temos. O que é que nós temos que fazer agora? Ir em busca do sim, e do sim de Jesus. Porque chega de ouvir o não do homem. Chega, eu profetizo de olhos abertos para você nessa noite. Deus vai abrir a porta, sim. Deus vai te colocar lá, sim. Deus vai. Eu me lembro que um trabalho aqui que nós estávamos fazendo, não sei se foi uma quarta ou uma sexta-feira, talvez ela está até me assistindo, a Lívia, a irmã da Larissa, filha da irmã Laudiceia. Eu estava fazendo um trabalho, não sei se foi pela live, não lembro bem, e é onde Deus me usou para falar com ela. E Deus falava da seguinte maneira: prepara,
porque Deus está abrindo a porta da faculdade. O Senhor está abrindo a porta e eu vejo um diploma chegando nas tuas mãos. Pois bem, passou alguns dias, quando foi essa semana, ela postou na rede social, ela foi aprovada em uma seleção de pouco mais de 250 candidatos. Ela postou lá, aprovada em terceiro lugar. Ela disse: pastor, oh meu Deus, ela disse: pastor, eu não tinha capacidade, olha pastor, eu não tinha nem como, mas Deus está dizendo: você viveu com não todo o tempo da tua vida, se prepara agora para receber o sim de Jesus na tua história. Deus vai dar, acredita. Você precisa confiar. E além disso, você também precisa descansar o teu coração. Descansa o teu coração. Fica em paz. O que não te matou te fortaleceu. Eu faço isso de uma vida, irmãos. Eu faço desse bordão, desse charvão, como uma história de vida. O que não te matou te fortaleceu. Você está mais forte do que ontem. Se você chegou aqui no meio dessa mais de 410 mil vidas, já foram mais de 400 mil vidas perecidas por esse coronavírus. Ainda essa semana, quinta-feira passada, eu estava vendo a live do pastor Pablo Jimenez, e ali ele falando, pregando, e eu me maravilhando com a mensagem que ele estava ministrando. Quando foi hoje, eu abri o Facebook e estava lá a nota de luto: pastor Pablo Jimenez faleceu em complicação do Covid-19. Eu fiquei assustado, porque quinta-feira ele estava bem. É só você entrar na página do Facebook dele, pastor Pablo Jimenez, você vai ver ele em casa, pregando, falando. Quando foi na sexta-feira, parece que teve uma complicação, se internou. Outro, quando foi hoje, morreu. Irmãos, eu fiquei assustado, mas Deus quis tomá-lo para si. O Senhor quis tomar, o Senhor quis levar ele. E eu tenho certeza que aonde ele está agora está bem melhor do que nós, viu? Tá, porque descansou, está no seio de Abraão, cumpriu a sua promessa. O Senhor cumpriu a promessa na vida dele, cumpriu o seu chamado. Mas a questão, irmãos, não é de quem partiu. Nós vamos nos solidarizar, ser solidário à família do pastor Pablo Jimenez. Mas irmãos, quem ficou aqui tem que continuar na peleja, tem que ser forte. Não pode, irmãos, abaixar a cabeça para essa luta, para essa situação. Levanta a tua cabeça, porque quem te chamou, ergue a tua cabeça, porque o Espírito Santo de Deus está presente na tua vida. E quem tem o Espírito Santo, o inferno não tem poder nenhum sobre a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 11 e no versículo 2 de São Mateus, estava João em uma cela fria e escura, com dúvidas no seu coração. E ele vai chamar os discípulos e vai dizer: vai lá, pergunta para Jesus, pergunta para ele, para que esse sentimento saia do meu coração. Jesus, quando recebeu a notícia, o recado que João havia mandado pelos seus discípulos, Jesus não disse nada. Jesus não falou absolutamente nada. Jesus ficou quieto. Aí agora eu fico imaginando o propósito que Deus tinha na vida de João Batista, a ponto de Deus não falar nada, Jesus não falar nada. Eu me lembro que quando o anjo visitou a Gideão, em Juízes capítulo 6, versículo de número 13, o anjo visitou a Gideão e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Quando o anjo falou isso para Gideão, Gideão disse: mas como que o Senhor é comigo, sabendo que tudo isso está acontecendo? Como que o Senhor está comigo, sabendo que os medianitas estão entrando, roubando, saqueando e levando todos os nossos mantimentos? O anjo não disse
nada para Gideão, não falou absolutamente nada. Mas ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Independente da resposta que Deus ele vai te dar, ele está dizendo: eu estou do lado, eu não te abandono, eu te escolhi. Mas existe uma coisa que você precisa entender: saiba que o propósito de Deus está sendo executado. Foi através da opressão dos midianitas contra Israel que o povo voltou a adorá-lo, que o povo voltou a erguer a mão para o santuário e exaltar ao nome do Senhor. Infelizmente, irmãos, muitas vidas se perdeu, muitas vidas foram embora. Mas você já parou para imaginar o quanto de almas também que já se converteu, o tanto de alma que já foi para os pés de Jesus, porque ele sabia que a qualquer momento ele poderia ir também. Ele sabia que a qualquer momento, no meio dessas mortes todas, a senha dele poderia ser chamada. Então o que ele fez? Uma aliança com Jesus. O tanto de alma que se converteu, o tanto de povos, línguas e nações que começaram a clamar a um só Deus. Nesses momentos aí, irmãos, não tinha quem era católico, quem era da Umbanda, quem era espírita. Todos levantaram a mão para o céu e pediram misericórdia a Deus. Por quê? Porque estava morrendo o crente, o evangélico, o umbanda, o católico, o ateu, estava morrendo todo mundo. Jeová decidiu passar a peneira dele. Ele quis fazer uma limpeza, ele quis limpar, irmãos, para mostrar que ele é soberano, que ele é o dono da vida, que basta só uma palavra que ele permitir para que tudo que ele fez se desmanche, e basta só uma palavra para ele reconstruir e colocar de volta no lugar. Isso é o domínio soberano de Deus. Já tinha pessoas que se esqueceu disso, pessoas que não acreditavam, não confiavam mais, viviam seus belos prazeres. Mas através dessa situação e outra, a humanidade agora parece-me que tem um temor maior. Parece-me que estão se achegando mais ao nome do Senhor. Pois bem, saiba que o propósito de Deus está sendo executado. Isto é que importa que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Eu fico imaginando João Batista. Será que era para ser feita a vontade dele? Mas nas orações nós oramos e dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois bem, observa que até Jesus Cristo teve que se submeter ao plano de Deus em execução. Porque quando Deus amou o mundo de uma tal maneira, Deus amou o mundo de uma tal maneira, entregando o seu único filho para a morte e morte de cruz. Eu te pergunto, você tinha coragem de dar um filho seu para morrer? Você daria um dos seus filhos para morrer por alguém que você não conhece? Para morrer por alguém que você sabe que não valia nada? Imagina Deus enviando o seu filho para a morte de cruz. Imagina Deus enviando, imagina Deus colocando ali o filho amado. A pregação está aqui, viu, Gabriel? Imagina Deus enviando o seu único filho primogênito para a morte e morte de cruz. E o Senhor dizendo: esse é o meu plano perfeito em execução. Imagina agora Jesus Cristo lá no jardim do Getsêmani, sendo confrontado com as suas próprias vontades. Então, se Jesus lá no Getsêmani
No Monte das Oliveiras, ele foi confrontado com suas próprias vontades. Quem seria João Batista? Quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, ele vai orar. Ele vai dizer: Pai, se possível for, tira de mim, arranca de mim essa dor, essa agonia, essa sensação de morte, essa sensação de traição, esse peso, essa dor. A aflição de Jesus foi tão grande no Getsêmani que ele começou a suar sangue. Esse efeito a medicina ensina e diz que é hematitose. É onde o sangue começa a rotular no seu corpo, vai para o coração em larga escala. O coração está trabalhando sobrecarregado, porque a pressão é tanta. Que nunca sentiu medo, chega a dar aquela tremedeira nas pernas, dá um negócio assim na barriga, ó. Falta ar, pessoas que desmaiam, que nunca recebeu uma notícia ruim, de faltar fôlego, e você se desvairia em chorar. Imagina um ser humano sabendo que vai morrer, da pior morte possível. E ele sabia que aquilo não poderia ser tirado da vida dele. Ele sabia que tinha que cumprir, porque era o plano perfeito de Deus. Ele tinha que cumprir até o final. Por quê? Porque era o plano perfeito de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui pessoal. De tudo que você já passou e tudo que você já enfrentou, você já perguntou para Deus se é o plano dele? Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu. E ele disse: você também vai vencer. Mas em algum momento ele disse que ia tirar a prova. Em algum momento ele disse que ia tirar a luta. Em algum momento ele disse que você só ia pisar em caminhos com rosas e pétalas de rosas. Ele prometeu isso para você? Quem pregou isso mentiu. Temos luta, temos prova, temos adversidade, temos. O mesmo sol que nasce para o justo, nasce para o ímpio. A Bíblia diz que nós estamos fadados debaixo do mesmo céu. O que se sucede com o ímpio, se sucede com o justo. Você nunca parou e imaginou, falou: ai meu Deus, por que tão bonzinho? Por que morreu? Nós tivemos a morte aqui do pequeno Henri. Acho que 4 anos. Foi morto, espancado. Ele tinha mais de 16 traumas no seu corpo. Difícil falar porque você é pai, você é mãe. Mas através da morte dele, você não acha que Deus tinha um plano? Que o Senhor tinha algo em execução? Através da morte de Jesus Cristo, você acha que Deus não tinha um plano? Deus não tinha um trabalho em execução? Então são essas coisas que ficam na nossa mente. Por que os bons morrem? Por que os maus vivem aí há tanto tempo? A mãe desse garoto com o padrasto está preso e vai comer a nossas custas 5 refeições ao dia. Não vai cumprir a pena máxima com 20 anos. E olha lá, 20 anos. Vai estar solto novamente. Ela vai poder se casar, ele vai poder se casar, eles vão ter filho. Mas e o menino Henri? Você nunca teve esse tipo de indagação dentro do seu coração? Mas saiba que Deus tem um propósito. Deus em tudo, Ele tem um propósito. Mesmo quando seja em situação que vai nos desfavorecer, em situações de catástrofe, de guerra, de caos, de pandemia, saiba que Deus sempre terá um propósito. Por quê? Porque Deus, Ele é soberano. Ele é o Senhor e nós apenas somos servos. Quem já brincou aqui? Deixa eu pegar uma coisa cotidiana. Quem já brincou aqui de senhor e escravo? Quem já brincou?
O senhor mandava e o escravo tinha que fazer. Na brincadeira todo mundo queria ser senhor. Quero ser senhor, quero ser senhor. Mas ali dividia uma equipe, né? Batia ali um pau ímpar, o que seja, aquele outro, né? Lembra aquele negócio? Para o ímpar, né? E aquele, aí dividia. Aí aqueles que seriam escravo ficava, ó, você alivia comigo aí, viu? Porque também quando eu for senhor, eu vou botar pesado em cima de você. Aí não tinha aquelas panelinhas? Aí o Senhor só mandava executar. Faça isso, vai lá, rume pedra de fulano, faz isso. Aí aquele escravo só marcando. Aí depois virava. Quem era escravo era senhor, e quem era senhor era escravo. Era essa brincadeirinha de criança. Trazendo isso como uma forma figurativa para os nossos dias, nós temos Deus como Senhor. E quem é Senhor manda. Servo não manda em nada. Servo obedece. Mas pastor, por que essa lógica? É simples. Porque Ele se fez maldição por mim e por você. Ele pagou uma dívida que eu e você não teríamos como pagar. Você, eu, nós, senhoras, senhores, somos devedores. Porque o pecado já estava de tal maneira que o salário era a morte. Quem era para estar na cruz não era Jesus. Foi um sacrifício vicário. Vicário no original significa se colocar em um lugar que não é seu. Se alguém lhe tirasse da morte, e aquele que te salvou da morte falasse assim: a partir de hoje, tudo que eu lhe mandar fazer, você faz. Se você não fizer, eu vou deixar você morrer aí. E aí? Você ia preferir morrer? Ou você ia preferir ser escravo daquele que te salvou? Foi assim que Jesus fez. Ele pagou o preço. Ele se fez maldição. Ele morreu na cruz. A cruz na época era o maior sofrimento que tinha para dar a um condenado. E através da morte dele, quando ele levantou as mãos, na verdade quando ele levantou os olhos, melhor dizendo, perdão, porque as suas mãos estavam pregadas com os cravos. Quando ele levantou os olhos para o céu, ele disse: Pai, está consumado. No grego, tetelestai, está pago. Quando pagou, meu Deus, quando pagou a dívida, o céu recebeu a carta de quitação. O que aconteceu? Automaticamente Deus, o supremo juiz, abriu o céu. E quando ele abriu o céu, ele rasgou o véu de alto a baixo, dizendo: todos vocês agora, através desse homem, Jesus, têm acesso a mim. Porque antes estava fechado, condenado. Ninguém tinha acesso. Ninguém poderia entrar. Alabandacanda, cambadaracerquiaio, olibia vacia. Então eu dou informação para você aqui nessa noite: o céu está aberto ao seu favor. O céu está aberto ao seu favor. Então, pelo amor de Deus, enxuga o pranto, enxuga as lágrimas. Para de vitimismo, para de se lamentar, de viver entregue em situação que Deus está dizendo: levanta a sua cabeça, porque eu te escolhi como filha, eu te escolhi como filho. Tu és filho do rei, tu tem uma herança do céu, meu Deus do céu. Se essa mensagem não falar, eu não sei mais o que fazer. Se essa mensagem não penetrar o teu coração, e de forma assertiva você possa entender que Ele é o Senhor, nós apenas somos servo. Deus tem um plano soberano. Esse é o plano que está em execução. Deus não está a serviço dos nossos caprichos ou deleites. Com toda franqueza e sinceridade, me responda aqui, por favor. Aonde que Deus tem a obrigação de te dar alguma coisa? Vamos na lógica. O que você tem feito para Deus, para você merecer alguma coisa? Eu, como um pai, o ano passado eu fiz um trato com minha filha, Radassa.
Eu disse: se na escola não tiver mais reclamação, se você se inteirar nos seus estudos, é o que eu te peço, você não precisa fazer mais nada, estude. Papai cozinha, mamãe cozinha, roupinha limpa, tudo bonitinho, não paga uma conta, não paga um boleto, é tudo nós. E levo nas costas, na cacunda. Mas final de ano eu quero mudança no seu comportamento, eu quero resultados. Uma semana ela ficou me descabeceando. Na semana seguinte chegou a notícia. Eu disse: opa, vamos lá então. Você quer do modo mais difícil, né? Então vamos embora. A promessa que eu fiz, eu cumpri? Pergunta a ela. A dureza do coração veio? Pergunta a ela. O castigo veio? Veio. Por quê? Porque não fez por merecer. Poderia ter ido pelo caminho mais fácil. Somos nós com Deus. Sempre nós escolhemos o caminho mais difícil. Aí depois, meu Deus, Jesus. Aí Jesus lá de cima: mas eu te dei o melhor caminho para você seguir. Ele sempre fala: não vai, porque não vai dar certo. E quem está falando é quem conhece o seu passado, o seu presente e conhece o seu futuro. Talvez se você ouvir da minha boca, você pode até ficar desconfiado. Não, sei lá, o pastor está aqui, ouve ali, ouve cá. Mas Deus falando. Então na verdade Deus não tem obrigação nenhuma, Ele já fez. Talvez nós esperamos: Deus vai nos dar o melhor. O melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Ele deu seu filho. E você deu o que para Ele? Espírito Santo. Eu estou terminando, mas eu vou falar aqui, porque só Deus sabe o sentimento que paira no nosso coração. E o dever que Ele nos impulsiona a entender a vontade soberana dEle. Não vai adiantar. Você vai pedir 2.000 orações. Pastor, ora por isso. Pastor, ora por isso. Eu vou orar, é meu papel orar. Agora eu não lhe dou garantia que Deus vai atender. Nós temos uma caixa aqui com vários pedidos de oração. Nós oramos, Deus sabe. Jejuamos, clamamos, pedimos, rogando. Mas como Jesus, Ele não deu resposta. Jesus voltou na oração que Ele pediu para tirar o cálice. Jesus voltou e Jesus entendeu qual era o plano perfeito de Deus. Aí Jesus voltou e disse: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Gideão entendeu. Gideão, quando recebeu a resposta, que na verdade não foi uma resposta, foi uma ordem que o anjo deu para Gideão, que Deus iria livrar através de Gideão, que Deus iria livrar Israel da perseguição dos midianitas. Então que nós nessa noite, estou terminando, que nós pensamos, entendamos que Deus não está a serviço dos nossos interesses individuais, embora Ele possa fazer todas as coisas. Se Ele quiser, Ele faz. Tem um louvor que diz assim: se Deus fizer, ajuda eu. Se não fizer, poxa, isso. Continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, Ele é o quê? Ele é Deus. Continua sendo Deus. E aí? Foi bonito aqui o coro? Foi. A gente pode ensaiar de novo. Mas e viver? Oh, Espírito Santo. Mas e viver? O Senhor usou a boca do profeta Jeremias e diz: Jeremias, esse povo me honra com os lábios. Jesus está cansado. Ele sabe que você não vai cumprir o que você prometeu. Ele sabe que você
Ele sabe que quantas vezes, irmão, quantas vezes. Quer ver coisa virada de ano? Parece que é uma coisa. Você fala, vou zerar tudo. O Espírito de Deus está aqui, Ele vai nos sarar. Ele vai me sarar. Ele vai te sarar. Você pensa que o pastor não tem frustrações, não? Uma vez eu ouvi um pregador, um líder aí falar: pastor, você sobe no altar, você fala umas coisas que não é para falar. O quê? Porque eu sou sincero? Porque eu abro meu coração? Porque eu mostro um lado fraco? Eu não sou super-homem. Eu não tenho um peito de aço. Eu tenho minhas frustrações. Eu tenho minhas decepções. Eu tenho minhas dores, eu tenho minhas angústias. Eu já disse, o que faz a diferença entre nós é apenas uma coisa: as responsabilidades. Que eu estou aqui para sustentar, mesmo sangrando, mesmo ferido, eu tenho que estar aqui. Mas tem hora que não dá. Como nossa irmã Sheila louvou aqui na sexta-feira: com tuas mãos segura bem as minhas. Porque se nós segurarmos nas mãos de Deus, corre o risco de quê? De soltá-las. Porque tem hora, Rafaela, que falta. A gente até quer segurar, mas falta. Isso é nosso, é do ser humano. Hoje nós estamos bem, obrigado. Está tudo maravilha, vambora orar, bora consagrar, bora para a igreja. Mas amanhã nós somos inconstantes, isso é defeito nosso. Não porque Deus nos criou defeituoso, mas nós temos os nossos complexos. Isso é o ser humano. Ninguém aqui é máquina, robô, que coloca lá o diesel, o óleo, trabalha ali, depois acaba o combustível, toca. Não, nós somos seres humanos. O que aconteceu com João Batista foi isso. Ele teve dúvida, como homem teve. Ele disse: será que é esse mesmo Messias? Será que é esse mesmo a quem nós devemos crer? Ou nós vamos esperar outro? Já começa porque o nome de Jesus vem com o Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Ele nasceu em Nazaré. Ele veio de Nazaré. E só em Nazaré, nos tempos de Jesus, cerca ali de umas 50, 60 homens se levantou e disse: eu sou o Cristo. É tanto que o encontro de Filipe e Natanael, quando anuncia Jesus e diz: eu encontrei o Messias, Jesus. Aí perguntaram: mas Jesus da onde? Aí foi respondido: de Nazaré. Aí pararam, pensaram e disse: porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque sabia que Nazaré era periferia. Não poderia vir alguma coisa boa de lá. Mas Jesus veio de Nazaré. Jesus, ele veio contrariando todas as lógicas, mas veio cumprindo as profecias. A vontade de Deus se cumpre na íntegra. E é isso que eu estou explicando para vocês aqui, através da Bíblia. A vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. A vontade de Deus vai se cumprir na tua história. A vontade de Deus vai se cumprir na tua casa. A vontade de Deus vai se cumprir nos seus sonhos. Pelo amor de Deus, permanece firme. Podemos clamar para que o Senhor nos livre e nos dê e providencie. Entretanto, continuaremos servindo a Ele, ainda que não nos livre. Você lembra de Mesaque, Sedraque e Abidnego? Daniel capítulo 3, versículo 17. Você viu a resposta que ele deu? Respondendo Sadraque, Mesaque e Abidnego, disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio, e eis que o nosso Deus é que nos livrará e vai nos guardar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E fica sabendo, se não nos livrar, ainda assim serviremos a ele, e não aos teus deuses adoraremos. A convicção desses jovens, porque ele dizia da seguinte maneira: vai me jogar na fornalha, é? Me jogue.
Mas se prostrar diante da tua estátua, eu não me prosto, porque no mandamento está escrito: não adorarás imagem de escultura. Então, se for para mim ser infiel, se for para mim ser traidor, eu não vou, eu prefiro morrer. Mas hoje a nossa fé tem negócio, tem dinheiro. Hoje a fé de alguns cristãos, ela é condicionada a uma posição, a uma situação adversa. É isso que nós combatemos. Que a sua fé seja uma fé autêntica, independente do que Ele tem para te dar. Sirva a Ele da forma que Ele é, dando ou não dando, sim ou não, você permanece fiel. O que aconteceu com Mesaque, Sedraque e Abidnego, com Ananias, Azarias e Misaías? O que aconteceu com Misael? O anjo do Senhor, o próprio Cristo, o quarto homem, que na verdade é o primeiro da fornalha, desceu. Por que será que não desce mais o anjo da fornalha? Por que será que não manifesta mais entre nós? Estamos variando em dois pensamentos? Não sabemos se servimos a Deus ou se servimos a Mamon. Por que os nossos cultos não é mais carregado da glória? E isso não é só aqui, Leopoldina. Isso tem acontecido em todo o Brasil, em toda a esfera terrena. Estamos dividindo nosso sentimento com quem? Se eu dividir meu sentimento de amor com minha esposa, eu sou traidor. E ela tem o direito de me abandonar e de me largar, sim ou não? Se o seu marido dividir, entre aspas, se o seu marido dividir o sentimento, ou vice-versa, entre aspas, ambos têm o direito de se separar, sim ou não? E por que Deus também não tem o direito? Se Ele reivindicou o meu e o teu amor para Ele. O Espírito de Deus tem ciúme. Ele não divide você. Ele não divide. Ele não dividirá você com ninguém. Ele quer você por completo. E nessa noite eu estou finalizando, irmãos. Eu pretendo ficar aqui alguns dias sem pregar. Quero que os irmãos preguem. Minhas mensagens estão até acabando. Só Deus para renovar o poço de novo. João Batista recebeu a resposta dos seus discípulos. No momento que a dúvida veio, Jesus pegou na mão dos discípulos e mandou uma resposta. Qual foi a resposta? No capítulo 11 de São Mateus, a resposta foi unânime. Versículo de número 5: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Quando os discípulos voltou, deu a resposta para João. Diz: João, não é só o que você está ouvindo, não. É verdade. Eu vi tudo. Eu tive lá presente. Ele segurou nas minhas mãos e imediatamente cego viu, surdo escutou, coxo andou, leproso foi curado. João, se tu vai morrer, morre em paz. Eu finalizo. Hoje partiu o pastor Pablo Jimenez. Se amanhã for minha hora, eu sei para onde eu vou. E você? Vou repetir para você entender aqui, para nós que possamos tomar essa palavra por base. Estou bem aqui hoje, pregando para vocês. Mas se amanhã Jesus quiser cortar o fio da minha existência, eu tenho convicção para onde eu vou. Você tem? Não perca essa convicção. Não perca essa certeza. Passou tanta luta, tanto sofrimento, tanta provação, tanta humilhação, para naquele grande dia você não ter a certeza da sua salvação. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar uma oração e já vou dar a bênção apostólica. Se coloca de pé, por favor. Eu preparei essa mensagem, irmãos, com um desejo que o Espírito Santo fale no seu coração, que te alimente, que você receba a força
Que você levante a sua cabeça e não pare mais. Siga em frente com seus objetivos. Acredite, confia em Deus. Tira o será, o porquê, tira a dúvida. Bata no peito, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Você pode falar isso, por favor? Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Então, se a palavra de Deus lhe garante isso, eu não posso lhe garantir mais nada. Eu não posso lhe afirmar mais nada além do que está escrito. E curva a tua cabeça, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, aqui está o teu povo. Meu Deus, o alimento veio do céu, não veio de mim, porque eu não tenho nada para dar, Jesus. Eu também sou total dependente, eu sou carente. Mas obrigado, Senhor, porque o alimento veio do céu. E nessa noite, assim como a dúvida estava no coração de João Batista, meu Deus, nessa noite que toda dúvida possa sair do nosso coração, que toda incerteza, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa avivar o nosso coração, o desejo, a vontade de prosseguir, de vencer. Quem é que pode parar alguém que quer vencer? Quem é que pode parar alguém que tem um sonho, alguém que tem um objetivo? Eu profetizo de olhos fechados que o teu sonho será realizado, que os teus objetivos serão completados, que Deus irá lhe exaltar de uma forma soberana. Mas ainda assim, se Ele não te der, permaneça fiel com Ele. Mesmo assim, se a porta não se abrir, permanece fiel, porque uma hora Deus Ele abre a porta. Meu Deus, nessa noite eu oro e apresento esta igreja amada, os meus irmãos amados, essa igreja, meu Deus, que o Senhor tem cuidado. Eu tenho visto a mão do Senhor sobre cada vida aqui. É culto da família, é culto, meu Deus, que nós entendemos que o Senhor cuida de nós, nos livra, nos guarda de todo mal. Zela, meu Deus, da nossa casa, zela da nossa família, dos nossos filhos. Que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo mal, meu Senhor da glória, tudo aquilo que sobreveio, meu Deus, para tentar impedir, embargar os teus sonhos e projetos. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que nós vamos sair daqui mais crente do que entramos. Nós vamos sair daqui com mais força, com mais fortaleza. Que Deus te fortaleça, meu irmão. Que Deus te fortaleça, meu irmão. Que a paz do Senhor, minha irmã, esteja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que você possa sair daqui em paz, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você que recebe diz amém. Graças a Deus. A bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que a graça, que a comunhão, que a doce consolação do Espírito Santo, que o amor de Jesus Cristo esteja sobre todos nós, e que você receba, amém, e graças a Deus. Que Deus lhe conceda uma boa semana, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está terminado o trabalho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus.